vocês que estão vaiando, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem gente que acompanha o Ira, mas nunca entendeu o Ira. Bom, Nazi, eu queria te ouvir, né? Queria te ouvir porque, na verdade, a gente leu coisas e assistiu um vídeo. Né? Eu queria te ouvir, primeiro de tudo, tu contando pra gente o que aconteceu, que depois a gente vai dando o contexto do pós isso, né? Mas o que exatamente aconteceu, em que show, e aí depois a gente começa a conversar sobre o que ocasiona tudo isso. Por favor. Eu vou usar o poder de síntese, porque eu tô falando isso tantas vezes que eu acho isso que aí, boa. a sinopse da história. Boa. Primeiro que não era para meus amigos, bom dia a todos, né? Não tive tempo de decorar o nome de vocês, eu sei que tem um Harry Potter. Tem um Harry Potter. Tem um bruxo. Tem um Harry Potter. Tem um bruxo e uma bruxa. Potter, PG e Kelly estão aqui. Potter, PG e Kelly. Fala querido, PG, querida, Kelly. porque não vai lembrar. Querido, tudo Isso. bem, tá tudo bem. Então, olha, primeiro que eu lamento muito toda a repercussão que deu, mas como nós vivemos tempos estranhos, né? Não era pra tudo isso, não aconteceu nada, não houve mortos nem feridos, muito pelo contrário, o show continuou, né? Mas pra quem não sabe, e aliás foi uma coisa que não tinha nada a ver com o Rio Grande do Sul, aconteceu em Minas Gerais, entendeu? Eu, como muitos artistas, olha, eu nem comecei. Bom, o Willis estava tocando em Contagem, cidade próxima a Belo Horizonte. Quando um determinado momento do nosso show, o público se manifestou sem anistia. Eu, como acredito, eu também que sou contra a anistia, como a maior parte dos brasileiros, segundo todas as pesquisas, né, me manifestei também nessa opinião. E quem gritou isso foi 80% da plateia em Contagem. Eu me solidarizei, porque é minha opinião e da banda, inclusive, é bom que se ressalte isso, eu não passei à frente da banda. Sendo que um grupinho lá atrás, sabe? Como o Filipão, sabe o Filipão que vocês tanto amam? Ele não falava que no Palmeiras tinha a turma do amendoim? Do amendoim, isso aí. Atrás dele lá, isso. Caiu os amendoim, ele ficava... Uma turma do amendoim deu uma vaia sobre a manifestação do público, da maioria do público. E eu me solidarizei, porque por mais que todo mundo tenha direito de expressão, e tem mesmo, eu quis ser, vamos dizer, sommelier de vaia ao meu público, né? Isso tem uma coisa que já está na minha... como dizia o meu grande ídolo, Leonel Brizola, aquele nó rotundo que tem dentro de ti, entendeu? aquele não rotundo que tem dentro de ti, né? E uma coisa que me incomoda muito nesses tempos, eu falei, gente, eu acho que tem gente que não entende as músicas do Ira, não entende a história do Ira, e realmente eu acho que eu não me fiz claro. Nesse ponto eu faço meia-culpa. Eu não mandei ninguém embora, mesmo porque ninguém foi embora. Eu quis dizer, esse tipo de público que reacionário, entendeu? Que está representando alguém, que eu não quero nem citar o nome, porque todo mundo já sabe quem é, está parando a pauta brasileira das necessidades nesse mundo em crise sem precedentes, para tentar salvar a própria pele. Eu falei, esse público não nos representa, por favor, não consumam mais nossa música, não precisam vir no nosso show, etc e tal. E o público veio abaixo de novo a meu favor, correto? O show continuou normalmente, gente, entendeu? Eu depois, eu fiquei 1h30 atendendo o público, uma fila quilométrica, entendeu? Aberto até alguém que discordasse de mim, e ninguém discordou, veio lá, pá. Muito me surpreendeu toda essa repercussão que deu no Sul, porque eu não citei o Sul, eu não falei do Sul. O Sul é independente, viu, gente? Uma coisa que eu quero deixar bem clara. Aquele meu discurso foi aos reacionários, aos fascistoides, entendeu? Eu respeito e tenho muitos amigos que são de direita, que são conservadores, tá? E isso a gente dialoga, né? E eu não seleciono o público, né? Qualquer um, até um fascistoide pode comprar um disco do Ira. Eu só quis dizer sobre a minha percepção do que eu gostaria de ter de um público, né? E aconteceu, aí me surpreendeu todo esse cancelamento. Te assustou, Nazi? Te assustou, assim, o que aconteceu depois? Cara, eu não digo assustou, eu fiquei triste, porque
Eu tenho 43 anos de carreira, já passei por muita coisa, viu? E cantei até durante a ditadura, já passei por outras crises também, de você ser polêmico, né? Mas depois o caminho que a coisa tomou, não é que me deixou triste, porque alguns profissionais meus perderam alguns dias de trabalho, que foram esses shows cancelados, né? Que foram muito pontuais, de passagem. E só pra gente contextualizar, desculpa, Nazi, foram cancelados em Caxias do Sul, em Pelotas, em Novo Hamburgo e acho que em Santa Catarina, Jaraguá do Sul e Blumenau. Diga-se de passagem, é o mesmo contratante, tá? Por isso que esse efeito dominó, não foram coisas separadas. É o mesmo contratante que estava fazendo todos esses shows, que resolveu, pela pressão. Gente, vocês conhecem, vocês são politizados aí, né? Eu estava ouvindo a conversa de vocês. Nós já fomos cancelados também. Olha, gente, se isso for cancelamento, então eu quero ser cancelado todo dia, porque eu vou falar um negócio pra você, o meu Instagram explodiu. Entendeu? De gente, o apoio. Essa é uma característica do cancelamento, apesar não, né? Assim, tem esses dois pontos. A gente foi cancelado aqui, a gente também perdeu toda a folha no caso comercialmente. Político, o outro lado político vem e te apoia. Né? E aí acontece. Não, é mais. Tu gera um buzz, que eles falam, né? Tu vira o assunto. Então, isso de alguma forma te dá uma exposição que você não teria. Mais shows foram marcados, Nazi? Você tem essa noção também? Não, olha, gente, eu sei que tem alguns que já estão ligando, entendeu? Aliás, inclusive de centrais sindicais, eu tô achando mais engraçado. Tá aí, ó. Uma repercussão que você... Mas esses shows foram cancelados, porque as pessoas, pelo que eu entendi, vê se faz sentido isso pra ti, né? Muita gente começou... digital. A pressionar o contratante dizendo que queria devolver seu ingresso, né? Que queria devolver. Exato, e aí eles, de certa forma, Nazi, eu queria que tu interpretar isso. Eles estavam atendendo ao teu pedido, né? Porque quando tu disseste ali, não vão mais nos nossos shows, né? Não nos consumam mais, não comprem nossos discos, não vão nos nossos shows, vão embora das nossas vidas. De certa forma, eles estavam fazendo isso, né? E aí o contratante cancelou esses shows. Eu só queria dar uma pequena correção a você. Isso não representa o povo de Caxias do Sul, de Novo Hamburgo e de Pelotas. Não tem dúvida que não. Isso é milícia digital. É uma minoria, é a mesma minoria. Por exemplo, a gente estava falando sobre a anistia, né? A maioria do povo brasileiro é contra a anistia. Entendeu? Isso está nas pesquisas. Pesquisa lixo. As pesquisas deles só servem quando é a favor deles, né? Quando a pesquisa é contra a opinião deles, Rádio Gaúcha lixo, Globo lixo, Folha lixo, entendeu? Então, isso não representa os fãs do Ira nessas cidades. Isso representa, na minha opinião, uma postura, não vou dizer covarde, cara, mas uma postura meio frouxa do produtor, tá? E tanto que aqui em Porto Alegre o cara é gaúcho macho, né? Aí, mano... Ele manteve. E ainda o show do Ira no segundo semestre, no Araújo Viana, e a opinião produtora manteve show. Dia 8 de novembro. Exatamente. Já passou da metade. Olha, escutem o que eu tô falando, pela minha experiência e minha intuição. Aí em Porto Alegre terá que se abrir uma segunda sessão. Uau. É a minha intuição e a minha informação. Mas enfim, ele cedeu às pressões digitais, não representa. E nós, de comum acordo, tá me falando, tudo bem, tá difícil para você aí, porque o Ira poderia ter cobrado multa, porque não houve justa causa para esse cancelamento, entendeu? Eu não citei cidade, região do país, não citei nada, entendeu? Mas a gente abriu mão de multa, a gente dividiu o prejuízo e falou, tudo bem, cara, siga em paz. Não, isso não vai manchar a história linda que o Ira tem com o povo do Rio Grande do Sul, entendeu? Não vai, entendeu? Nazi, e as pessoas que queriam assistir vocês em Novo Hamburgo, Caxias... Cara, muita gente tá ligando. Então eu vou dar em primeira mão para vocês uma informação, que como eu não, como vocês dizem no jornalismo, eu não tenho off, né? É isso aí, conta no timeline que tá uma audiência no Rio de Janeiro agora. O Telmo Fernandes, ator do Ainda Estou Aqui, agora da novela, falou, estou ouvindo Nazi, tô achando maravilhoso. Nós estamos preparando uma promoção para todos os fãs dessas cidades. O show foi cancelado,
para terem um super mimo. Isso eu não vou agora contar o que é, porque a gente está decidindo, mas vai ser demais, entendeu? Quem partir dessas cidades aqui para ver o show de Porto Alegre vai receber um presente muito especial da banda. Muito. Uau, então todo mundo que dessas cidades, vamos repetir, Pelotas, Novo Hamburgo e Caxias, que forem ao show de Porto Alegre serão agraciadas, porque tiveram seus shows cancelados, pela banda num gesto de carinho. Regras a seguir. Nazi, exatamente. E assim, só aguardem, assim, continue seguindo o oficial Ira, o oficial Nazi, que vocês vão ter informação sobre isso. Perfeito. Nazi, eu vi alguma... Aí, por favor. Só tentando. Aí aconteceu tudo isso, etc e tal, e gente, eu fui top trend. Eu falei, o que é isso, gente? Entendeu? No Brasil não tem mais assunto pra falar, não. Entendeu? E isso tudo, cara, eu achei... Bom, tudo bem que acho que é uma coisa legal. Uma coisa assim, levantou a questão em si, né? Anistia ou não anistia. Eu fui agraciado com elogios de todos os grandes veículos de comunicação do país. Até alguns que são conservadores, entendeu? Globo, Folha, G1, UOL, entendeu? Aí no Sul ainda não tive clipping disso, tá? Mas assim, então, revista Trip, blogs, Billboard, todos falando, o que é isso, gente? E eu fiquei aqui falando assim, tudo bem, vida que segue, cara, e a vida segue, entendeu? Nazi, assim, bom, primeira coisa eu acho que é muito importante, como tu falou, é o histórico da banda. Né? O nome da banda já tem, né? Já diz algo, né? Aliás, diz muita coisa o nome da banda, né? Tem uma exclamação no nome da banda, né? Enfim, tem gente que falou assim, olha, eu entendo que as pessoas possam ir para um show para curtir a música, né? E não para ver algum tipo de relação política. A gente viu isso há pouco agora aqui em Porto Alegre com o Roger Waters, por exemplo. O Roger Waters faz, né? Usa o telão para isso, enfim. E alguns outros artistas também acham uma maneira. Foi no show da Shakira, a Shakira também se coloca politicamente numa questão lá de, né, linkada ao feminismo, enfim, né? Tá ali dentro, né? Tá dentro do pacote. E eu sei disso da Shakira. A Shakira fez uma música chamada Solteira, que ela defende a mulher livre, a mulher que tem seu dinheiro. E tá ali, eu sei disso. Eu fui ao show sabendo disso. Te pegou de surpresa essa falta de informação da galera? É um público mais jovem, não sabe o histórico que a banda estava inserida e foi criada, enfim, né? É tipo eu reclamar que o Rage Against the Machine, tá? Não tô exagerando. O Rage Against the Machine politizou o show deles. Pô, o nome da banda é Rage Against the Machine, as letras, todas elas falam de política. O Ira não é só isso, eu sei disso. O Ira é mais complexo nas letras. Mas te pegou de surpresa as pessoas não entenderem isso de alguma maneira? Não, cara, primeiro que você falou, os jovens não eram o povo mais jovem. Aliás, é engraçado, eu volto à metáfora da turma do amendoim, tá? Porque é uma turma que fica lá atrás. Era uma dúzia que estava lá atrás, que só por estar lá atrás, em mesinhas, essas coisas, você vê que o povo não tá nem aí pro show. A garotada mesmo foi essa que entrou sem anistia, né? A maioria, 90%, 80%, que estava na frente do show. Era as pessoas. Então, sinceramente, isso é manifestação de gente que não tá aí pro show, entendeu? Tá lá, foi lá porque, sei lá, a namorada quis, o namorado quis, entendeu? Sabe? Agora, o Ira, é uma coisa que eu queria salientar para vocês. O Ira, eu como porta-voz do Ira, eu não faço show palestrinha, tá? Eu não sou... Isso é coisa que eventualmente eu me manifesto, entendeu? Principalmente se eu acho que é urgente, e ainda mais se é para apoiar o público que gritou, no caso o Sem Anistia. Foi o público que começou, tá? Sempre bom salientar. E... cara, eu não sou, eu não vou no show do Ira porque o Nazi vai ficar falando um monte de coisa que eu não concordo. Não, isso não existe, cara, entendeu? Aquilo foi uma coisa muito pontual, apesar de toda a politização da banda. Então, o que me surpreendeu não foi o que aconteceu lá, normal o que aconteceu lá, cara, entendeu? Agora, a repercussão, como isso, as milícias digitais, mas aí eu tenho uma teoria sobre isso, tá? A teoria minha, assim, aquilo foi muito espontâneo, não estava planejado fazer aquilo. Muita gente falou assim, pô, Nazi, você podia ter combinado com a banda, né? Eu falei, cara... Foi uma reação do momento. Foi uma reação, sabe? Agora... perdi no que eu estava falando. Não, estava dizendo que tem uma tese sobre isso, sobre a milícia digital. Tese. Isso aconteceu, né? Ficou esses 10 dias, por quê?
na minha opinião, era uma semana onde o Partido Liberal estava pressionando, para não dizer chantageando, o Congresso Nacional para passar uma pauta que não é do interesse dos brasileiros. A pauta urgente no Brasil é inflação, a reciprocidade do tarifaço, como é que se diz, a segurança pública, o imposto de renda para quem ganhasse comigo. É tanta gente, tanta coisa que tem urgência, entendeu? Que isso é um assinte à população brasileira, entendeu? Então eu passei uma semana, foi uma semana. Ainda teve a passeata em São Paulo, que eles queriam... já foi um fiasco no Rio de Janeiro, né? Então eles estavam desesperados que não fosse um fiasco em São Paulo, coisa que foi, né? Para quem esperava 500 mil e ter 40 mil pessoas, é um outro fiasco. Então achei que eles quiseram me usar de bode expiatório para provocar a militância, entendeu? Que reza para pneu, sabe? Então isso entrou, foi o que chamam de tempestade perfeita. Se não, isso teria se diluído, entendeu? Com outros shows, entendeu? Agora eu volto na questão. Eu sei que o Nando Reis, por exemplo, fala isso em todo show, gente, entendeu? O Gilberto Gil, o público do Gilberto Gil também canta isso todo show. São vários artistas fazendo isso, entendeu? Mas não é porque estamos na Semana Santa que eu vou falar, me pegaram para Cristo. Agora, Nazi... tu acha que teve um componente por conta do que está acontecendo, do que estava acontecendo na semana, que daí inflama ou une, digamos assim, esse grupo, e aí gera a discussão ou bota gasolina na discussão. Só uma correção, é a Trilha Entretenimento que está trazendo, a produtora Trilha Entretenimento, não é a opinião produtora, que manteve em Porto Alegre, no Araújo, foi a Trilha Entretenimento. Uma pergunta que eu acho importante pro Nazi, que é o seguinte: Nazi, claro, no momento ali é uma coisa, né? Tipo, tu tá te expressando, tá fazendo um show, tá com a adrenalina alta, aí uma galera te vai lá atrás, tal, tu responde, mas agora, claro, com os ânimos assim mais contidos, a pergunta que eu te faço é assim: bom, o cara é bolsonarista, ou não é bolsonarista, mas votou no Bolsonaro, o cara é contra o governo federal, o cara tem uma postura bem mais à direita, e o cara gosta do Ira e quer ir. Esse cara é bem-vindo no show do Ira, mesmo sendo bolsonarista. Exatamente, eu falei, eu nem tenho, né? A gente ainda vive numa democracia, né? Eu não tenho como cobrar isso de um público, cara. E eu também não cobro, eu diferente de amigos meus mais radicais, de amigos meus radicais que não perdoa quem votou no coiso, tá? Eu perdoo quem votou no coiso e se arrependeu, entendeu? Agora também quem vota não votou, eu quis dizer sobre os valores da banda, e volto numa coisa: eu fiz aquele discurso em defesa do público que gritou, e a vaia não foi para mim, entendeu? A vaia foi daquela uma dúzia, foi para aquela 90% que gritou sem anistia. Você entendeu o contexto? Claro, não, eu me refiro, Nazi, ao cara assim que é bolsonarista e que, eu gostava do Ira, mas agora não vou mais no show, já que ele disse que não é mais para eu comprar ingresso, não vou mais. Meu filho, você faz com o seu dinheiro o que você quiser. Se você quiser, você vai, entendeu? Se quiser botar também a camiseta com a cara do homem lá, você põe. Eu não sei se vai pegar bem, mas sacou? Mas não tenho, cara. Aquilo foi minha expressão, foi uma maneira de dizer assim: gente, eu não quero gente fascistoide, eu não quero gente... Você pode ser de direita, você pode ter votado em quem você quiser, entendeu? Eu só quis dizer, reafirmar nesse momento que o Ira, entendeu? Que, aliás, eu só tenho que elogiar. O público do Ira, 90% tem qualidade, cara, entendeu? São pessoas com noção sobre a realidade do mundo, do Brasil. E eu não fico fazendo prova do Enem para quem vai entrar no meu show, entendeu? Aquilo foi um desabafo meu em defesa daquelas pessoas, daquela maioria absoluta que se manifestou, e teve que haver um apulpo de uma turminha do amendoim, cara. Perfeito. E Nazi, outra dúvida que eu tenho é o seguinte: se tu já tinha visto isso, porque o Ira, eu particularmente tenho um monte de disco do Ira, tá? Eu consumo Ira há um tempão, desde os primeiros discos, quando o Ira era mod, sabe? Eu realmente tenho uma relação com o Ira. E eu queria te perguntar, e eu sei que o Ira tem mais de 40, quanto tempo tem o Ira? 44 anos? 40... Oficialmente 40... o Ira nasceu em outubro de 1981, né? Então nós 44. estamos para 44 anos. E aí, tu já tinha visto, nesse tempo todo de carreira,
essa relação entre público e artista ser uma coisa tão condicionada, às vezes, à política. As pessoas odiarem um artista, seja ele sertanejo, porque em tese está mais próximo da direita, seja ele roqueiro em algum aspecto ali, por estar mais próximo da esquerda. Porque a impressão que eu tenho é que houve uma época de polarização, inclusive no país, lá nos anos 60, 70, que o Caetano fazia música de protesto, ou o Chico, e a direita admirava o Caetano, ia no show do Caetano e do Chico. Hoje isso é impensável. Te parece que faz sentido isso? É algo relativamente novo ou sempre foi assim? Não, cara, essas coisas que nós estamos... É óbvio, né? Você tá falando até por circunstâncias de épocas da ditadura, né, cara? Você falou até do Caetano, do Chico. Mas mesmo Chico, na ditadura, acho que a direita gostava de algumas coisas do Você não Caetano. gosta de mim, mas sua filha gosta. Exatamente. Eu ia citar essa música que o Will, inclusive, gravou, né? Que o Chico Buarque tirou um sarro da filha do Geisel, que gostava do Chico, e ele falou, você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Né? Eu também não quero dizer que na ditadura era melhor, também não posso dizer isso, entendeu? Mas que, até brincando assim, que saudade da polarização PT e PSDB, viu? Ai, que saudade, viu? A gente era feliz e não sabia, entendeu? O que me dá um medo, porque talvez no próximo capítulo a gente diga, mas que saudade da época que era, sei lá, Bolsonaro versus eu fico um pouco assustada. Eu também, eu fico, porque a coisa não parece que ela arrefece, parece que ela piora, entendeu? Eu também tenho a mesma impressão que você, querido, entendeu? Não, isso eu nunca vi. Do jeito que as coisas estão caminhando, né? Em todos os sentidos, né? Gente que por exemplo, que execra o filme do Walter Salles, Ainda Estou Aqui, justamente que tem uma mensagem contra a ditadura, tudo isso não digo que me assusta, mas me decepciona, sabe? É tipo, porra, ainda bem que eu vivi os anos 70, 80, 90 bem, cara, porque o tempo tá passando, eu fico com preocupação sobre que mundo meus netos vão viver, cara. Exatamente. Nazi, obrigado pelo teu carinho de nos atender. Papo muito legal. Imagina, enfim, tá muito claro tudo que aconteceu. E o Ira vem pra Porto Alegre. Eu posso fazer um elogio muito rápido aqui, porque a gente elogia rápido aqui no programa, que é o seguinte, PG Potter, a gente tem visto tanto enfrentamento e gente com essa raiva pra defender os dois, tá? Tanto um lado quanto o outro. E você fez uma conversa de coração aberto num tom de... Cara, vamos se entender, mesmo, né, com um posicionamento forte, você trouxe pro diálogo e pro entendimento do que aconteceu. Então, em tempos, né, de ponta de faca, te ouvir me dá uma esperança. Eu tava sem esperança e agora eu fiquei um pouco mais aliviada, né? Tem um caminho que a gente pode, sei lá, de alguma forma, não gostar do outro, tá bem? E seguir, né, cara? E outra coisa, também a gente parar com esse papo, artista tem que subir, cantar e ir embora. Isso foi horrível, aquela nota, hein? O artista cabe ele mostrar o seu talento, mas meu talento é me comunicar com o público e só ser porta-voz. É uma nota de uma das produtoras, né, de cancelamento, enfim. Mas isso é um ponto importante pra tu dizer, Nazi, por quê? Porque tem muita gente que diz isso, eu quero lá ver o cara tocar, né? Não vem dizer o que tu pensa, porque eu quero ver as músicas. Episódio do Seu Jorge aqui em Porto Alegre. É isso, como é que se responde a isso, Nazi? Falando, não me calarão. Mas eu quero repetir, gente, isso não é cotidiano, vocês não vão no Joruíra para ver o Nazi dar um podcast de sociologia e ciência política, tá? E uma atrás da outra. Eu quero me salientar bastante nesse final. Nós amamos o Rio Grande do Sul. Nós temos um carinho e fãs maravilhosos e muita gente no Rio Grande do Sul. E isso não abalará, entendeu? E isso não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. Isso aconteceu em Minas, entendeu? E fiquem tranquilos que não vai acontecer aí, porque o que eu tinha que dizer, eu já disse. Eu não preciso repetir isso na opinião, correto? Perfeito. E o show aqui em Porto Alegre, dia 6 de novembro, não tanta água vai passar. Achei que era 8. 8 de novembro, desculpa, 8 de novembro. No Araújo, na primeira semana de novembro. Tanta água vai passar por baixo de rio ainda aí. E é um show do Ira acústico, viu? Isso aí. O disco acústico do Ira foi um estouro nos anos 2000, né? Nazi, obrigado, cara.